Bom, começando novamente, né? Essa é a aula sobre a evolução dos computadores. Então, estava falando, né, que dividia a evolução em duas partes, a evolução conceitual e a evolução tecnológica, né? A evolução conceitual, a gente mostra historicamente como é que a ideia de computação evoluiu, quer dizer, como é que surgiu a ideia e como é que ela evoluiu, e depois, em paralelo, né, como é que evoluiu a parte tecnológica que implementa essas ideias. Então, é importante lembrar que as duas são duas coisas distintas, são duas coisas separadas, né? E que muitas vezes se confundem, né? Porque tem os seus próprios tempos, né? Se misturam a própria ideia do que é computação e como é que essa ideia evoluiu e a sua implementação também, tá? E a possibilidade de ter novas implementações, novas tecnologias, também influencia, né, na parte conceitual e vice-versa, tá? Então, são duas coisas que eu quis separar para ver, para deixar claro como é que as coisas evoluíram, né? Apesar de que, para muitos autores, né, principalmente nos livros de referência, há uma mistura, não existe essa separação entre evolução conceitual e evolução tecnológica. Apenas registra a evolução do produto, né? Do que vem, como é que esses produtos evoluíram. E, na verdade, e um produto sempre é uma mistura de um conceito em cima de uma implementação, em cima de uma tecnologia que implementa essas ideias. Tá? A ênfase no conceitual é justamente para vocês terem uma preocupação maior, né, em entender a parte conceitual e registrar melhor essa parte conceitual, porque essa é a parte que não muda muito com o tempo. Evolui também, mas evolui muito mais devagar do que uma tecnologia, tá bom? Principalmente na área de hardware, né? Que estamos acostumados a ter grandes evoluções, que para nós é quase uma revolução, né? Grandes, com uma velocidade muito grande, né? Que a gente tem presenciado nas últimas décadas, né? Que inclusive tem ampliado o uso da computação, tá bom? Então essas são as duas grandes divisões. Tá? Vamos discutir historicamente como isso aconteceu, tá? Temos aqui a linha do tempo, né? A gente começa com a ideia, né, os conceitos de calculadoras mecânicas. Você deve ter visto em vários históricos, né? Que, bom, o ser humano sempre teve necessidade de fazer contas, né? Fazer cálculos. Então começa com ábaco, basicamente, né? Mas depois evolui para algumas coisas. As primeiras calculadoras mecânicas foram baseadas em engrenagens, né? Rodas dentadas. Então, uma máquina de somar ou subtrair é relativamente simples de fazer com engrenagens, né? Você vai girando a engrenagem, por exemplo, da parte de unidades, né? Chega no 9, essa engrenagem ele empurra na próxima engrenagem uma casa, né? Com isso, ele vai incrementando, né, unidade por unidade e chega quando chega no máximo daquela unidade, dá uma deslocada na casa seguinte. E isso você vai empilhando as engrenagens, né? E aí permite que, né, você tenha casas de centenas, milhares e assim por diante, né? Então, cada engrenagem empurra o outro de, né, uma casa toda vez que dá uma volta completa, tá bom? Essa é a lógica, é bem simples, né? Então, essa é uma máquina que faz soma e subtração, né? E a partir daí talvez seja fácil imaginar que seja possível fazer multiplicação e divisão usando a engrenagem, né? Tá? Então, a multiplicação, por exemplo, são engrenagens que amplificam o movimento, né? Dependendo do fator, por exemplo, vezes 2, vezes 3 ou vezes 4, você muda a velocidade, né, em que essas engrenagens giram, né? Tá? Tem um fator multiplicador que faz com que ele gire mais rápido, né? Tá? Usando os fatores de multiplicação. Tá? Então, são combinações que foram feitas, tá vendo? Aqui essa engrenagem aqui, a manivela, não sei se estão enxergando o mouse, né? Tá? Tem a manivela aqui, essa aqui é a multiplicação, né? Aqui vai inserindo os fatores de multiplicação que vai girando, né, a, as engrenagens de uma forma adequada para gerar a multiplicação ou a divisão. Bom,
Então, não tem grandes dúvidas aqui. Uma grande evolução, né, foi um sujeito chamado Charles Babbage, tá, em 1800. Então, qual que foi a ideia do Babbage? Então, ó, calculadoras mecânicas, né, Pascal e Leibniz, né, foi de 1600, quase 100 anos depois, veio um sujeito que teve a ideia de fazer o seguinte: queria fazer uma máquina usando essas engrenagens. Se você tem soma e multiplicação, você consegue implementar uma equação. Então, a ideia foi implementar a equação usando engrenagens, né? Então, primeiro ele fez uma máquina chamada máquina diferencial, né, que fazia operações de soma e subtração, e a ideia era produzir, executava um único algoritmo, né, uma única equação, né? A ideia foi produzir tabelas, né, de valores, imprimir essas tabelas de valores. A partir dessa máquina, que chamou máquina diferencial, ele teve a ideia de fazer a máquina diferencial programável. Em vez de ter uma equação única, poder programar com várias equações, né, usando engrenagens. Bom, a engrenagem de fazer soma e multiplicação era tranquilo, né? Quer dizer, já tinha sido consolidada. Mas a ideia de poder programar, né, a equação a ser executada. Tá? Então, para isso, ele concebeu uma máquina, né, cuja arquitetura está aqui, né, a ideia básica é essa, né? Então, ele entra com cartões, tá? Alguns cartões são de dados e outros são cartões de instruções. Tá? Então, aí tem uma coisa chamada armazém, né? Um armazém, ele é memória, né, onde ele armazena os dados, tá? 1000 números, né, com 50 dígitos, é tudo mecânico, viu, gente? Tudo engrenagens. Uma coisa chamada moinho, que executa a equação, tá? Então, esse moinho, ele é programável, tá? Através das instruções que vem do cartão, e depois tem a saída, né? Ou imprime, é uma saída impressa, tá? Só números, né? Então não é muito difícil de bolar isso. Já existia a máquina de imprimir, tá? Evolução do Gutenberg, né? Tá? Então, imprimia números, né? Que estavam armazenadas, estavam na memória, ou então diretamente resultados das equações. Tá? Então, desculpe. A ideia então era construir essa máquina. Tá? Essa aqui é uma foto de um protótipo, né? Ela, bom, a partir da máquina diferencial ele conseguiu, ficou famoso, na verdade, né? E aí conseguiu financiamento para construir essa máquina analítica, que, no entanto, nunca foi implementada. Ele não conseguiu completar essa máquina, porque era muito sofisticado para a época. Tá? A ideia de usar o cartão, esses cartões aqui, veio de um sujeito chamado Jacquard. Tá? Jacquard, não sei se vocês conhecem, é da área de tecelagem, né? Tem um tecido chamado Jacquard, né, que foi consequência da invenção dele, né? O que ele inventou, na verdade? Inventou a ideia de programar a máquina de tear usando cartões. Tá? Então, você tinha um cartão perfurado, né, com os furos, que ele conseguia programar as cores, as linhas das cores que iam sendo usadas na máquina de tecelagem. Então, com isso, eu conseguia programar, por exemplo, né, passar 10 fios vermelhos, depois 10 fios amarelos, né, fazer combinação, né, de xadrez, por exemplo, e ter tecidos de cores, usar linhas de cores diferentes. Tá? É um processo diferente pelo seguinte, né, porque, não sei se você sabe, quando você faz um tecido de uma cor só, você dá um desenho, né, através de estamparia, né? Você tinge, né, determinadas regiões, né, com determinadas cores para dar estampa, né, no tecido. Só que, normalmente, esse tipo de estamparia ele não é superficial, né? Não pode ser muito forte, senão ele vaza pela vizinhança, né? Tá? Então, e aí o que acontece? Ela não é uma cor firme e nem muito durável, né? Depois de algumas lavadas vai perdendo a qualidade, tá?
Então, o ideal realmente é usar linhas tingidas especificamente uma cor forte, né? Uma cor mais permanente. Então, você tinge uma linha inteira com a cor vermelha, por exemplo. E o problema era combinar essas linhas, né, num tecido, tá? Porque aí uma tecelagem manual é possível fazer, né? A própria pessoa conta o número de linhas vermelhas que ela colocou, por exemplo, né? E depois vai combinando essas cores. Quer dizer, é um processo manual muito custoso. Já existia máquina naquela época, máquina de tecer industrial, né? A vapor, que produzia, né, esses tecidos em grande. Foi a base da Revolução Industrial, né, inglesa, né? Em grandes quantidades. Só que fazer essas combinações, né, manualmente, né, era muito caro. Tá? Então, o que o Jacquard inventou? Ele inventou uma máquina de tecer que usava cartão perfurado para combinar as linhas, né, que iam sendo colocadas, né, na máquina de tecer de uma forma automática. Tá? Então, através de cartão, ele conseguia fazer, por exemplo, que várias cores fossem combinadas num determinado padrão. Era uma fita, né? Cartões, na verdade, eram ligados uma com a outra, formando um laço, né? Tá? Um arco, na verdade, com várias fitas. Desculpa, uma fita com vários cartões perfurados, tá bom? E aí, a ideia de cartão perfurado foi utilizada, né, pelo Babbage para fazer a máquina analítica dele, tá bom? Então, Jacquard, que é da área de tecidos, contribuiu através dessa ideia de cartão perfurado que, por incrível que pareça, perdurou centenas de anos na área da computação. Tá? Então, a ideia é ter esses cartões, né? E aí teve um conceito, né? Um esboço dessa arquitetura, tá? Dessa máquina de calcular programável. E, apesar de nunca ter sido implementado, né, nós tivemos a primeira programadora dessa máquina, que foi a Ada Augusta Lovelace. Ela é filha de um poeta, né, o Lord Byron, poeta famoso, mas ela é conhecida como a primeira programadora, né, homenageada, inclusive, como a primeira programadora que existiu, tá? E que criou algumas situações interessantes. E veja, interessante aqui que ela nunca teve oportunidade, né, de executar os seus programas, né, porque a máquina nunca existiu, tá? Mas ela deixou registrado algumas ideias interessantes que é utilizado até hoje, né? Primeiro, a ideia de você ter cartões, uma sequência de instruções prontas, né, que é criar uma espécie de rotina, né? A gente chama disso de rotina, mas para nós, por exemplo, é um método dentro de uma classe, né? Hoje, a visão de orientação de objetos seria realmente uma classe, né? Tá? Então, uma sequência de instruções prontas e dá um nome a essas instruções. Criou a ideia de loops, né? Loops de repetição. Então, você não precisa repetir, reescrever esses cartões, né? Você manda fazer um número X de vezes, executar um número X de vezes essas instruções, justamente para economizar o número de cartões. Saltos condicionais, né? Essa coisa, o if, then, else, né? Na verdade, tem um cartão onde diz se a variável for tal, ele salta um certo número de cartões, né? Ou então continua. Tá? Então, veja, sem ter uma máquina para implementar isso, ela embolou uma série de instruções que hoje é considerado básico, né? Até hoje usa isso, né? Então, essa é a força do conceito. Tá? Alguém elabora uma ideia, um conceito, não precisa ter máquina física para executar, mas de fato ela foi a primeira pessoa, né, que bolou, e hoje sabemos que são um conjunto mínimo de instruções para qualquer programa, né, instruções básicas de qualquer programa, que é, primeiro, né, fazer o desvio condicional, né, ou if, tá, then, else, não, tá, desvio condicional, e segundo, para você poder fazer o retorno, né, o
outro back, né? Mas no caso seria o loop, através do loop fazer o retorno das instruções, tá? Então são duas instruções básicas que hoje qualquer linguagem de programação, tipo de linguagem chamada imperativas, né? Tá? Que existe até hoje, tá? E que provavelmente vai existir no futuro longínquo esse tipo de instrução, tá bom? Então, uma justa homenagem à primeira programadora, né, de uma máquina que nunca existiu, uma máquina mecânica, inclusive, né, gente? Tá? Então, isso foi em 1800, tá? Então, aqui, da ideia primeira da máquina de programar, tá? Máquina de calcular programada. A segunda conceito interessante que surgiu, mais ou menos um pouquinho, bom, se bem que foi quase 100 anos depois. Babbage é de 1830, né? 1830, 40, mais ou menos, né? Em 1850 anos depois, em 1890, né, um sujeito chamado Orelite inventa um outro tipo de máquina, chamada máquina tabuladora. Tá? Quem é esse sujeito chamado Hermann Orelite? Bom, quem é estagiário sabe o que significa Orelite, não é mesmo? Alguém já ouviu falar dessa palavra? Já, já. É uma coisa ansiosamente esperada todo final de mês, né? Em todo caso, esse sujeito chamado Orelite, né, ele trabalhava no censo dos Estados Unidos, né? Em 1890 já fazia censo a cada 10 anos. O Brasil, infelizmente, não conseguiu fazer o censo de 2020, né? Por conta da pandemia. E quase não consegue fazer, né, o próximo também, né? Foi por lei que vai fazer agora o de 2022, né? Por força. Mas, enfim, lá também o censo era feito a cada 10 anos, desde aquela época, né? Quase mais de 100 anos atrás, mais de, né? Tá? Então, qual era o problema dele? Né? Trabalhar para o censo e o que deixava frustrado é que o censo, né, só para calcular as coisas, né, para gerar o resultado, né, fazer as contas do censo direitinho, né, que juntava a cada 10 anos, levou 7 anos e meio, né? É uma desgraça. Tá? Quer dizer, você leva quase 10 anos, né, para ter o resultado do censo de 10 anos atrás. Ou seja, você não consegue, com tanto atraso, né, que você não consegue se beneficiar, né, das informações geradas pelo censo. Né? Por que é importante o censo? Porque é a partir do censo que você estabelece as políticas públicas, né? Tá? Olha, a população aumentou aqui, diminuiu aqui, tem mais jovens aqui, vamos ter que construir mais escolas aqui, porque daqui a 10 anos o pessoal vai estar fazendo ensino médio, ensino fundamental, seja lá o que for. Você tem como projetar, você tem como preparar, né? Inclusive infraestrutura, né? De estradas, de urbanização, né? Ah, tudo isso através do censo, né, de pessoas, condições de vida, né, se o pessoal que está em condições piores vão ter que investir mais aqui, e assim por diante. Quer dizer, toda a política pública é super dependente, né, das informações do censo. E aí, levando 7 anos e meio para fazer as contas, né, você atrasa 7 anos e meio, né, todo o potencial de benefícios que essas informações podem gerar. Tá? Então, o que ele fez? Ele bolou uma máquina, né, que também era baseada em cartão. Tá? Usou a mesma ideia do Jacquard. Né? Então, usou o cartão, onde. Esse aqui é um exemplo que está aqui. Né? Então, você tem, por exemplo, aqui né, 10 colunas. Aqui tem a coluna 1, 2, 3. Está vendo aqui? Tá? Então, para cada coluna, você tem 4 respostas possíveis. Né? Parece nossos exercícios, né? Só que nossos exercícios são 5 respostas, né, possíveis. Tá? Então, primeiro questão, por exemplo, né? A primeira questão é qual a faixa de idade, né? Tá? E aí, na faixa de idade, você põe A como sendo, sei lá, até 5 anos, B, né, a idade escolar, né, de 5 a 15 anos, por exemplo, C, idade adulta, trabalhador, e D, a idade, sei lá, de aposentado, né, de idade, pessoa mais sênior que não está mais trabalhando. Então, você divide em 4 classes. 2, por exemplo, seria uma questão sobre nível de escolaridade, né, se educação, educação básica,
educação média e superior, por exemplo, né? E 3, eventualmente, uma pergunta sobre classe econômica, ou raça, ou religião, assim por diante. Então, são questões, né? E você divide em 4 categorias, tá? Então, qual que é a ideia, né? Pega o cartão, né? Cada resposta se perfura e gera um cartão para cada resposta, e depois você usa uma máquina que vai ler o cartão, né, e tem um contato elétrico, né? Naquela época já tinha contato elétrico, né? Então, contato elétrico, toda vez que tinha contato elétrico onde tinha um furo, fazia um ponteiro andar uma casa. Bom, então, com isso, né, você consegue fazer uma contabilização rápida, por exemplo, uma cidade, um bairro, levantar, né, quantas pessoas existem nessa cidade e quantas estão na classe tal, XYZ, né? Ou então qual a faixa de idade dessa turma, né? Então, ele tinha como levantar rapidamente o perfil, né, de idade, por exemplo, daquele grupo. Tá? Então, essa é a máquina que está aqui. Essa é uma máquina. Estou dando um zoom. Não sei se dá para perceber. Aqui são o visor com ponteiro. Dá para perceber isso? Né? Então, são 4 respostas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 perguntas. Tá? Então, é um cartão com 10 perguntas e 4 respostas para cada um. Dá para ver, né? Dá pra ver sim. Legal. Mas o mais interessante dessa máquina também não era só fazer essas contas, né? Era... opa, deixa eu só acertar aqui. Era poder separar os cartões. Então, o que ele fazia, né? Estou tendo dificuldade para acertar aqui. O que ele fazia, na verdade, né? Por exemplo, eu tinha como pegar aqui e programar não, ajustar essa máquina para dizer o seguinte: separe todos os cartões que têm B na resposta 1. Quer dizer, na questão 1, né, tem a resposta B. Tá? Ou seja, eu estou escolhendo todo mundo que tenha educação, estou na faixa de idade, né, que tinha que estar numa escola, tá bom? Até ensino médio. Então, ele tinha capacidade de separar. Então, separava, pegava a cidade inteira e separava todos os cartões, né, daquele grupo. Depois você pegava esses cartões separados, né, e mandava separar somente aqueles cartões em função do nível de escolaridade, por exemplo. O que significa isso? Significa que eu consigo fazer algumas perguntas interessantes, do tipo, dos adolescentes daquela cidade, né, quantos estão na escola e quantos não estão? Né? Ou então, dos adolescentes daquela cidade, né, qual o nível de renda, né, das famílias? Ou então faz uma separação contrária. Vamos separar, por exemplo, né, os cartões por faixa de renda, né, e por faixa de renda eu consigo fazer a seguinte pergunta, né? Quantas pessoas, quantas crianças existem, nessa faixa de renda? Né? E dentro dessa faixa de renda, por exemplo, né, quantos estão estudando, quantos estão trabalhando? Você consegue fazer algumas perguntas interessantes. Né? São as perguntas que a gente costuma fazer em banco de dados. A gente chama de query. Né? Query é uma combinação de perguntas para você extrair informação. Então, não é simplesmente uma máquina que está somando números. Né? É uma máquina que também é capaz de responder determinadas questões em cima desse banco de dados. Não sei se vocês perceberam a ideia, né? E é fundamentalmente diferente, a ideia é fundamentalmente diferente de uma máquina de calcular programável. Tá? A única conta que está sendo feita aqui é somar, né? No máximo somar. Né? Não é nem subtrair, é só somar, é incrementar os furinhos e separar aqueles furos. Não sei se vocês perceberam a diferença conceitual. Né? Então, há essa ideia de separar, né, de processar, né, esses dados. Né? No fundo, é um processamento de dados em cima de um banco de dados na forma de cartões. Tá? Chamou-se processamento de dados. Né? Então, é uma ideia de
processamento de dados que é diferente da ideia de calculadora programável. Tudo bem? Interessante, né? Então, são ideias que surgiram tudo em 1800, né? O Olerite, por sinal, né, ele saiu depois do censo, né? Realmente fez um sucesso com essa ideia, com essa implementação. Saiu do censo e fundou uma empresa, né, que chamou TMC, Tabulation Machine Company, né? Que cresceu e veio a ser uma máquina chamada IBM, né? Não sei se ouviram falar da IBM, né? Mas, enfim, essa é a origem dessa máquina, né, inventada pelo Olerite. Bom, então, tudo tem um histórico interessante, né? Então, o que é uma evolução conceitual? Daí por diante, né, temos uma evolução que se mistura, né, esses conceitos todos com a evolução tecnológica, né? Então, já estamos em 1900. Algumas coisas, algumas tecnologias evoluíram, né, em 1900 já, né? Então, o Lerich já está usando contato elétrico, né? Então, tem uma máquina famosa que é do Zuse, né, tá? Do engenheiro alemão, tá? Que implementa algumas calculadoras, por exemplo, usando relé eletromecânico, né? Então, substituindo as engrenagens usando relé, tá? Usando relé também, usou a Marinha, né, dos Estados Unidos e a própria IBM implementaram, né, alguns computadores, desculpe, palavra errada, usaram o relé eletromecânico para desenvolver calculadoras programáveis eletromecânicas. Tá bom? Então, influencia o trabalho do Babbage, né, quer dizer, implementar a ideia de uma calculadora programável, né, substituindo a tecnologia de engrenagens, né, quer dizer, não foi possível desenvolver a ideia do Babbage na época dele, porque exigia uma mecânica fina, né, relativamente complexa, né? Agora que foi possível fazer com relé eletromecânico. Então, em 1900, no começo de 1900, relé eletromecânico, relé, não sei se você sabe, né? É um contato, né? Liga e desliga, mas controlado por uma bobina, né? Uma bobina eletromagnética que faz fechar e abrir esses contatos, tá? A gente chama isso de relé. Tá? E foi usando os relés que foram implementados, né, as ideias principais das calculadoras programáveis. Tá? Bom, é tudo antes, né, 1940. Tá? Uma evolução muito importante em 1940 também foi justamente dada por Alan Turing. Não sei se vocês já ouviram falar dele, é uma pessoa muito famosa. Ele é matemático, então fez um trabalho conceitual. Imagina uma máquina chamada máquina de Turing, né? Que é um dispositivo universal, onde você entra aqui com os dados e faz a separação de dados e programa, né? Coisa que a máquina do Babbage não fazia, né? Ele tinha uma entrada única que misturava programas com dados. Mas ele fez uma separação entre dados e programa, né? E imaginou uma máquina, ele não descreveu essa máquina fisicamente, mas imaginou uma máquina que recebendo as instruções, trabalhava os dados e gerava uma saída de dados. Tá? Ele chamou essa máquina de computador. Tá? Uma máquina que faz computação. Tá? Então, o que vem a ser isso? Isso aqui a gente está acostumado a ver, né? Você deve ter visto isso em bases computacionais. Então, é o conceito básico que a gente chama de computador, né? Que é uma máquina que implementa, né, executa um programa em cima de dados. Tá? E esse programa, na verdade, ele é uma representação, é um conjunto de instruções que é uma representação de uma coisa chamada algoritmo, uma lógica, né, chamada de algoritmo, que ele representa uma ação sobre um conjunto de dados. Tá? Então, isso foi um trabalho conceitual muito importante, né? E é o cara que criou a ideia da computação. Tá? Então, o que vem a ser a computação, na verdade? É uma junção de várias ideias. Tá? Então, teve a ideia de uma calculadora programável, né? Calculador que pode ser programado,
tá? Com o conceito, e depois tem uma ideia de processamento de dados, que é do Dorerit, né? E depois teve uma ideia que unificou esses dois conceitos, chamado computador. Através de algoritmo, você conseguia implementar tanto a ideia de calculadora programável, que basicamente calculadora programável é uma manipulação matemática, né, uma instruções matemáticas, aritméticas, em cima de dados numéricos, né? E o que é um processamento de dados também? Você tem os dados, eventualmente numéricos ou até textuais, e você tem um algoritmo, né, uma lógica, umas instruções que conseguem manipular, trabalhar esses dados de entrada. Então, a computação é uma ideia que unifica tanto a ideia de calculadora programável como a ideia de processamento de dados. Tá? Então, o que é a computação? Basicamente, um conjunto de instruções, né, que conseguem manipular, um conjunto de instruções que implementa o algoritmo que consegue manipular os dados, né, tá? E gera dados de saída. Então, essa foi a contribuição à evolução conceitual. Em cima dessas evoluções conceituais, nós temos as evoluções tecnológicas, tá? Então, aqui nós temos em 1800, aqui na tabela, né, tem a máquina Jacquard, né, que contribuiu tanto com a máquina analítica com a do Dorerit, né, processamento de dados, tá? Mas você não tem, usamos tecnologia eletromecânica, que são os relés, para implementar, né, o Mark I, né, o Z1, tá? E a própria IBM, né, as máquinas de processamento de dados da IBM. Tá? Então, estamos falando em já meados de 1900. Tá? Então, a partir dessa evolução conceitual, nós temos a tecnologia, né, a evolução tecnológica dos computadores. A primeira geração dos computadores é a válvula. Por que a válvula e não é um relé eletromecânico? Né? Porque o relé, desculpe, o relé eletromecânico não chegou a implementar, né, o conceito da computação. O relé eletromecânico foi usado basicamente para implementar o conceito de calculadora programável e o conceito de processamento de dados, mas não o conceito de computação. Vocês entenderam a diferença? É interessante, né? Então, por isso que a primeira geração de computadores já vai direto para a válvula. Tá bom? E bom, aqui para explicar aqui a válvula, mas deixa eu antes voltar aqui, né? Tá? Então, esse tempo, em 1940, foi uma época muito interessante, não só por causa da guerra, né? Que gera também uma evolução tecnológica. A gente vai ver o papel da válvula no processo. Mas é uma época onde aconteceu muita coisa, né? Muitas coisas interessantes juntas, tá? Aqui nós temos uma tecnologia chamada relé, né? Mas o relé, tá vendo? Utiliza relé tanto aqui pelos usos como também pelo o Mark I, né? Da IBM e da Marinha dos Estados Unidos. Ele usa relé eletromecânico. De onde veio esse relé? Esse relé, ela não foi construído, claro, para o computador, porque no fundo foi construído um ou outro só, né? O computador ou essas implementações. Ele veio de uma área, né, que evoluiu muito na virada de 1900, tá? Que popularizou bastante, tá? Em final de 1800 para o começo de 1900, que foi o telefone inventado por Graham Bell. Tá? A popularização do telefone, né, implicou, na verdade, na evolução e desenvolvimento de relés eletromecânicos rápidos, bons e baratos. Tá? Isso foi uma contribuição muito importante da área de telefonia, porque relé usava para chavear, né? Fazer as ligações telefônicas. Tá? Então, fazer as ligações físicas, né, elétricas, né, era feita através das conexões de várias centenas, até às vezes, de relés, até chegar no destinatário final. Tá? Então, quem desenvolveu a tecnologia, principalmente usada nessas implementações, né, do Babbage, foi justamente na área da telefonia que desenvolveu esse relés. Tá? Então, relé o que é? Uma máquina, é uma chave que liga e desliga usando bobina, né, tá? Eletromecânica. Tá? Uma contribuição importantíssima, né, para esse uso desses liga e desliga foi
o John Atanasov, né? Ele é se não me engano, é búlgaro, né? Não tenho certeza. Mas ele trabalhou nos Estados Unidos, migrou para os Estados Unidos, e ele fez uma grande contribuição, né, teórica, demonstrando o somador binário. A gente vai voltar nesse assunto mais à frente, tá? Mas o que é um somador binário? Basicamente mostrou que um bit é um número, tá? É um número que, de dois, só tem dois valores, 0 ou 1, né? Mas ele pode ser trabalhado como sendo um número, né? E que é equivalente ao decimal, que é um número com 10 valores possíveis, né? Tá? Então, o fato de ter essa prova, a gente vai ver com detalhes o que vem a ser do somador, né? O fato de ter como essa prova, né, de que um número bit pode ser trabalhado como sendo um número, na verdade, tá? Foi uma grande evolução do ponto de vista da computação. Tá? Porque o computador, como o do Aiken ou do Zuse, trabalhava com o sistema decimal. Tá? Então, o que é o sistema decimal? O relé tinha que ter 10, uma representação de 10 valores diferentes, tá? Para fazer uma unidade, uma casa decimal. E fazia as contas em decimal também. Tá? Então, o fato de você poder usar um relé, né, como sendo um número binário, tá, simplificou muito o projeto dessas implementações, tanto da computador como também dessas máquinas programáveis. Tá? Então, isso é uma grande contribuição. Provar que você consegue usar um relé, né, no lugar de um relé de 10 posições, por exemplo. Né, o sistema decimal. Você podia usar o sistema binário tanto no lugar do sistema decimal. Né. Isso permitiu, né, o uso dessas tecnologias em outras situações. Tá. E a primeira é a válvula. Tá. Como é que funciona uma válvula? Tá. É uma explicação fácil, rápida, tá. Não é muito complicada. Tá. A primeira patente, né, da válvula bom, foi no começo de 1900, foi chamado de triodo, tá? De 3 polos. Esse primeiro aqui, vocês estão vendo, é um filamento, tá? Filamento, e você tem um terceiro que está aqui, que é o receptor, tá? Que é uma placa de recepção. Então, o filamento tem um papel de gerar elétrons, né? Então, você passa a eletricidade nele, tá? O filamento esquenta e ele começa a produzir elétrons, tá bom? Além de outras coisas, ondas de calor, outras coisas, fótons de outras iluminações, mas basicamente a função desse filamento é produzir elétrons, tá? Você tem um outro lado, um coletor, né? Uma placa de recepção desses elétrons, cujo papel é pegar os elétrons que foram liberados pelo filamento, tá bom? Então, teoricamente, se você conseguir capturar todos os elétrons gerados pelo filamento, você consegue ter a mesma energia que foi injetado no filamento, exceto as perdas, né, por calor, exceto pelas perdas por fóton, por radiação, né? Mas fora isso, todos os elétrons seriam capturados, né, pelo coletor, tá? Mas você põe um anteparo, né, entre o coletor, né, e o emissor, né, que é o filamento. Tá? O que é esse papel aqui? É uma grade, né, grid, tá? Que tem o papel de ser o controlador desse fluxo de elétrons. Tá? E pode ser polarizado de uma forma positiva ou negativa. Tá? Se você põe positivo com o elétron, ele atrai e acelera os elétrons, né, que faz com que esses elétrons sejam direcionados para o coletor. Tá? Caso, no contrário, se você põe uma tensão negativa com os elétrons, ele repele os elétrons, impedindo que os elétrons atinjam o coletor. A válvula é uma coisa bem simples, na verdade. Né? Tudo isso, claro, dentro de um vácuo, né, para evitar a queima do filamento e tal. E aí, qual o papel, né, da válvula? É através de uma pequena variação de polaridade,
né, você consegue ter uma grande variação proporcional no coletor. Essencialmente um amplificador. Tá? Então você consegue amplificar, né, de 100 a 1000 vezes, né, o sinal original. Tá? Então, o sinal fraquinho que chega na grade consegue ser amplificado quase, né, 100 a 1000 vezes no lado do coletor, tá? Atraindo ou repelindo elétrons. Simples, né? É física básica isso, né? Atrair ou não repelir elétrons. Então, esse é o funcionamento de uma válvula. Essa capacidade de amplificação da válvula é que permitiu, né, a criação, por exemplo, de um produto muito importante chamado rádio, né, da década de 20, tá? Que foi o grande motor de desenvolvimento dessa tecnologia de válvulas. Então, o que acontece? Você tem uma onda eletromagnética no ar bem fraquinha, né? Você usa um filtro, né, para fazer na verdade, um filtro seletor, né, para selecionar a frequência da onda que vem. Tá? Então, filtro é o sintonizador, para sintonizar o canal, né, da estação de rádio. Depois desse filtro, se amplifica esse sinal, né, usando válvula, tá? E depois que amplifica, você separa, né, a, a portadora, né, da onda, né, no caso da M, a modulação por amplitude, se separa a envoltória, a gente chama, né, a envoltória de sinal da portadora, e depois, né, obtendo-se a envoltória, que é a parte de áudio, né, tá? No fundo, você transmite na estação de rádio duas ondas, a portadora, que é o sinal AM, e depois a variação dessa portadora, que é a modulação, né, do áudio. Então, você tem a onda de áudio sobreposta à onda da portadora, né? Tá bom? E aí você amplifica o áudio, se separa, né, o áudio, tá? E você amplifica somente áudio através de válvula novamente, né? É a amplificação da parte do áudio que tem que ter energia suficiente para acionar, né, o alto-falante. Tá? Então, basicamente, é um sistema de amplificação. Rádio é um sistema de amplificação, onde você está amplificando, né, o sinal de recepção da antena e depois o sinal de áudio, usando novamente válvula. Tá? Então, essa foi a tecnologia que foi desenvolvida para a rádio. É uma ideia bem relativamente simples, né? Bom, como é que a computação utilizou essas válvulas, né? Utilizou as válvulas como se fossem chaves, né? Você põe o mínimo, né, para você ter zero, né? E põe a aplicação máxima, por exemplo, senão na aplicação máxima você ter o nível máximo, né, de 1, tá? Então, ele tem dois estágios apenas. Utiliza a válvula como sendo uma chave, tá? No seu mínimo e máximo. A válvula, na verdade, no caso da computação, não foi usada como um amplificador, né? Um amplificador linear, né? Proporcional ao sinal da grade, né? Mas simplesmente usando mínimos e máximos para fazer o 1 e o 0, né? É um número binário. Então, a ideia foi usar as válvulas para implementar o computador, tá? Usando toda uma lógica binária, tá? Então, a grande diferença, né, da válvula é que, como não tem componente mecânico, né, ele chaveia muito mais rápido, né, liga e desliga muito mais rápido do que um relé, por exemplo, né? Então, aqui ó, uma comparação: um relé rápido ele comuta até 100 vezes por segundo, tá? Que é rápido, né? 10 milissegundos para chavear, enquanto que a válvula até 1 milhão de vezes por segundo. Tá? Então, você tem várias ordens de grandeza, né? Pelo menos 4, né? 4 vezes, né? Tá? 4, 5 ordens de grandezas mais rápido do que o relé. Tá? Com isso, claro, você tem uma velocidade maior na computação. Tá? Então, o computador foi utilizado, né, para fazer, né, essas implementações. Basicamente, ele esforço durante a guerra, né, em 1940, né, foi o Colossus e o ENIAC em 1946. Tá?
São duas implementações da primeira geração dos computadores, computador propriamente dito, né, porque ele implementa o conceito de computação. Nós temos duas implementações dessa época, né, famosas, né, o Colossus e o ENIAC, sendo que o ENIAC é o mais famoso deles, tá, sendo considerado o primeiro computador a válvula. Ambos foram construídos com esforços de guerra, sendo que o primeiro, né, foi o Alan Turing participou aliás, foi o grande contribuidor da decodificação, né, da máquina de criptográfica, né, dos alemães, que era o Enigma, né? Mas inclusive a máquina de Turing foi um conceito anterior, né, a esse esforço de guerra, quer dizer, foi da época de 1930 e pouco, se não me engano, né, antes da guerra. Tá? O Colossus foi uma implementação, o Turing não participou do desenvolvimento do Colossus, mas participou, foi uma contribuição indireta, mas o Colossus foi desenvolvido justamente para facilitar a implementação do Turing. O Turing fez uma máquina que era ajudou na criação da máquina que decodifica o Enigma, mas é uma implementação eletromecânica, né? A partir das ideias, né, do Turing, o Colossus foi desenvolvido, mas para agilizar, né, aumentar a velocidade de execução, né, da decodificação, tá? Então, usando válvula. Não foi uma contribuição direta do Turing, mas foi indireta, né? Então, você tem duas implementações, ambas em função da guerra. O ENIAC foi desenvolvido para, mais com uma calculadora eletrônica, né, programável, apesar de possuir conceitos básicos, implementar o conceito básico da computação, né, computador programável usando algoritmo, né? Tá? E o Colosso, o Enigma, desculpe, o ENIAC foi desenvolvido para fazer os cálculos balísticos, né, implementar, executar equações. Tá? Então, são ambos com objetivos diferentes, né, usando válvulas, ambos durante a guerra. O ENIAC ficou mais famoso porque teve a sorte de terminar depois da guerra. Né? Então, por que foi sorte, né? Então, ENIAC foi o segundo computador, né? Foi sorte porque como a guerra tinha acabado, né, ele não teve problema de ser publicizado, digamos assim. Né? Então foi escrito vários artigos, né, para a comunidade científica, porque o pessoal que desenvolveu também da área acadêmica, né, mostrando o funcionamento do ENIAC, né, e de suas principais características. Tá? Então, isso ajudou bastante, né, a divulgação do ENIAC. Colossus, por outro lado, né, ele foi concluído durante a guerra. Colossus é inglês, né, o ENIAC é americano. O Colossus e foi mantido como um produto secreto, né, durante uma década, pelo menos. Tá? Por quê? Porque ele tinha um papel muito importante como decodificar o sistema, né, criptográfico do Enigma. Tá? Como esse papel era muito importante, muito relevante, né, um diferencial muito importante para a própria Inglaterra, né, do ponto de vista global, porque até mesmo depois da fim da guerra, não se sabia, né, que a Inglaterra tinha obtido a capacidade de decodificar o Enigma. Né? Então, esse foi o grande motivo pelo qual o Colossus foi mantido em segredo durante uma década. Tá? Então, o ENIAC acabou sendo mais famoso, tá? Apesar de ter sido concluído depois, né, do Colossus. Tá bom? Então, no desenvolvimento do ENIAC, teve o Mauchly e o Eckert, que foram grandes desenvolvedores, e teve uma consultoria, né, do von Neumann. Tá? Como o projeto foi militar, financiado pelo exército americano, e o von Neumann participou
desse projeto mais como um fiscal, né, do exército americano. O von Neumann tem uma biografia excepcional, né? Ele é um prodígio, basicamente, né? Nasceu na Áustria, teve uma educação primorosa, né? Ele, por exemplo, aos 8 anos já falava 3 ou 4 línguas, né? E sabia já fazer cálculo integral, né? Então, é um gênio, né? Teve, além de ser gênio, teve uma grande sorte, né? De ter nascido numa família rica, né? Tá? E o pai dele era ministro de finanças da Áustria, né? E que permitiu ter tutores, né, excepcionais, tá? Então, o problema não é ser esse gênio, né, capaz de entender integral aos 8 anos, né? O problema, além de ser gênio, teve professores, tutores bons que ensinou integral para ele aos 8 anos, né? Então, isso faz uma diferença grande, né? Ele teve grandes professores, grandes tutores, né, os melhores do Império Austro-Húngaro da época, né? Então, ele foi uma pessoa excepcional, né, grandes contribuições, principalmente na matemática, apesar de a gente conhecer muito cada computação, mas a grande contribuição dele, né, foi na área da matemática. Foi o maior matemático da geração dele, né, no mundo inteiro, né? A maior contribuição da área matemática da geração foi do von Neumann, né? E ele, ao migrar para os Estados Unidos, em função da Segunda Guerra, ele trabalhou como sendo consultor, né, na área militar americana, né? Foi um dos grandes contribuidores, inclusive, do projeto Manhattan, que produzia a bomba atômica, né? O papel dele, né, no fundo, foi ser o fiscal e foi trabalhar, né, no ENIAC, né, justamente como sendo o fiscal do projeto do ENIAC. Tá? Ao analisar o ENIAC, ele gerou um conjunto de artigos conceituais, né, que foi famoso por causa da arquitetura, né, conhecida hoje como arquitetura von Neumann. Mas provavelmente ele simplesmente tentou estruturar, né, as ideias básicas que foram implementadas, na verdade, pelo Mosley e o Eckert, né, que, que implementaram, na verdade, um conceito mais sofisticado, né, de computação. Tá? E como o von Neumann, né, foi a pessoa que gerou o artigo, ele acabou sendo, né, creditado pelas ideias, né, do ENIAC. Tá? Enfim, claro, o von Neumann contribuiu com outras ideias interessantes também. Tá? Cujo hardware foi dividido em 4 sistemas. Então, tem essas divisões conceituais, tá? Algumas concepções importantes, unidade central de processamento. Bom, enfim, apesar de estar a foto dele em cima, do lado do computador, na verdade, ele não é uma pessoa de hardware, né? Tá? A ideia do central, a unidade lógica de processamento, unidade lógica aritmética, a memória e a unidade de entrada e saída. Então, a ideia básica dele é essa aqui, bem semelhante, na verdade, com o Babbage, né? Então, você tem uma coisa chamada unidade lógica aritmética, entrada, a CPU que faz a parte de controle, a memória e a saída, né? Deixa eu colocar aqui para vocês terem uma ideia. Né? Então, a entrada, basicamente, processamento, memória e saída, né? Tá? Uma coisa importante na diferença da arquitetura do von Neumann com o do Babbage, tá? É que a memória passa a conter dados e instruções. Essa é uma diferença muito importante. Tá? O fato de você ter dados e instruções, quer dizer, dados e programas na memória, né, fez uma grande diferença prática, né, do ponto de vista de implementação, tá? Que tornou a unidade lógica bem mais rápida, porque não dependia da velocidade da entrada. Tá? Na máquina do Babbage,
a velocidade de processamento, era mecânico, na verdade, né? Era limitado pela velocidade da entrada. Tá? Se a entrada fosse lenta, as instruções seriam executadas de uma forma mais lenta também, mais rápido que isso aqui fosse. Tá? Ao transferir as instruções para a memória, se permitiu que, né, fosse usada a velocidade máxima aqui, né, do acumulador, né, desculpe, da unidade lógica aritmética. Essa é uma arquitetura que vale até hoje, né? Existe uma separação realmente física entre a memória e a CPU. Né? Então, é uma arquitetura von Neumann que existe até hoje, né? Tá? Hoje existem máquinas paralelas, né? Processamento paralelos, mas basicamente são arquiteturas de von Neumann replicadas, né? Bom, ele justificou essa ideia também de transferir as instruções para a memória como sendo um modelo de um cérebro eletrônico, né? Isso o próprio Romano já comentava isso, né? Como é que nós funcionamos? No cérebro humano também, o cérebro não só humano, mas o cérebro de maneira geral, ele não aguarda instruções, né, para ser executado. Já tem na nossa memória, né, não só os dados necessários, mas também todas as instruções necessárias para trabalhar esses dados. Tá? Apesar de nossos dados também vêm de fora, né, através dos nossos sensores, capturamos os dados, né, e aprendemos a lidar com esses dados, né, com o tempo, desenvolvendo instruções específicas, né, que está dentro da nossa memória. Tá? Então, essa é a ideia do von Neumann. Ele, inclusive, já falava naquela época de desenvolver próprias instruções não usando o nosso próprio cérebro. Quer dizer, o cérebro humano tinha capacidade de alterar as próprias instruções, ou seja, capacidade de se reprogramar. Tá? É algo que nós ainda não fazemos com nossos computadores. Nossos computadores não têm essa capacidade ainda, né, de alterar o seu próprio programa. Não é mesmo? A gente conta com o computador executando exatamente aquilo que a gente programou, né? Tá? Então, essa capacidade de automodificação ele considerava fundamental para que esses cérebros eletrônicos pudessem se evoluir, né, se autoevoluir sozinhos, né, melhorando a sua capacidade de trabalhar, né, manipular, inclusive melhorando seus próprios algoritmos de execução. Tá bom? Não chegamos nesse ponto ainda, né? Tá bom? Mas veja aí, já estava comentando isso em 1940, 40 e pouco, tá? Bom, acho que é isso em relação a isso. Uma outra coisa importante, né, que o próprio Eckert Mauchly, principalmente, ele teve influência do Atanasov, né, no somador binário que está aqui, né? Cadê? Tá. Influência aqui no ENIAC, do trabalho da Atanasov sobre o somador binário. A gente vai voltar nisso mais tarde, tá bom? Bom, esse é o conceito básico. Vocês viram como evoluiu os conceitos, né? E como é contribuição, né, de várias pessoas na evolução desses conceitos. O próximo passo, do ponto de vista tecnológico, foi substituição da válvula pelo transistor, né? O transistor, não sei se vocês tiveram a ideia sobre o transistor, né? Mas no fundo, é uma coisa relativamente simples também, tá? A base do transistor é essa parte que é o chamado de semicondutor, né? E o que é o semicondutor? É um material que pode ser condutor ou pode ser isolante. Por isso que é semicondutor, né? O que lhe faz tornar isolante ou ser condutor, né, é a presença ou não de cargas, né, elétricas ou eletrônicas, né, ou cargas elétrons, né, que você injeta ou não através dessa base que está aqui. Então, é parecido então com o funcionamento com a válvula, né? Se você injeta elétrons, tá, o semicondutor se torna condutor e permite que haja uma passagem corrente entre o emissor e o coletor. Tá? Então, a corrente passa, você tem elétrons livres aqui, né, que permite essa passagem. Por outro lado, se você retira esses elétrons, eles se tornam isolante,
e você bloqueia a passagem, né, desses elétrons. Então, isso permite também um processo de amplificação. A amplificação do transistor depende da tecnologia, claro, né? Do transistor, tem várias tecnologias envolvidas aí, mas as tecnologias mais voltadas à amplificação, ele tem a capacidade de amplificar até vários milhões de vezes, né, o sinal da base. Tá? Então, ele tem uma amplificação linear também, né? Então a quantidade de elétrons disponíveis faz com que altere de uma forma linear, né, essa capacidade de condução. Tá? Então esse perfil permite que você tenha uma amplificação linear, uma fidelidade entre o sinal de injeção aqui na base e o sinal de saída que está aqui no coletor. Tá? Então, essa é a figura básica que está aqui, né? Você tem mais sinal aqui na base, você tem aqui, né? Emissor e coletor aqui, tá? E aqui é o sinal, né? Onde você tem o semicondutor aqui, que permite ou não a condução, tá? Então, o transistor, né, tem exatamente o mesmo papel da válvula, tá? Só que tem uma grande diferença da válvula, é muito mais eficiente, menor, mais rápido, mais barato, uma série de características, né? Tá? Essencialmente mais rápido, né? Tá? Porque não depende de aquecimento. E a eficiência é bem na cara que está aqui, né? É muito maior. Por que é eficiente, né? Veja aqui o caso da válvula. Mesmo que a minha energia que quero amplificar seja zero, né? Imagina um caso zero aqui, então bloqueio totalmente o elétron que está aqui, né? O filamento tem que estar sempre ativo, não é isso? Para eu ter elétron disponível, eu preciso ter sempre um filamento quente, emitindo elétron. Tá? Isso faz com que a eficiência da válvula seja bem baixa. Tá? Porque, independentemente se eu estou aplicando ou não, se eu tenho transmitindo ou não elétron para o coletor, eu preciso daquele filamento gerando elétron a pleno vapor. Tá? Então, isso torna a válvula muito ineficiente. Enquanto que no transistor não, né? No transistor só vai passar corrente quando eu mandar passar a corrente, liberar a corrente, né, no gate, né, na base. Tá? Então, o potencial do transistor para gerar de eficiência é muito maior. Né? Tá? Então, é um motivo pelo qual você tem grandes vantagens. Né? Então, o transistor que permitiu a criação de rádio portátil, por exemplo, né? Tá? Porque você tem um consumo muito menor de energia. Bom, então esse eu desenho uma placa de circuito impresso com capacitor, esses encapsulamento metálico são os transistores, tá? Então tem diversos tamanhos. Isso aqui é um resistor. Né? Basicamente você tem aqui é um diodo. Né? Você tem uma placa onde você tem três elementos, né? Capacitor, isso aqui é um capacitor eletrolítico. Tá? Então, os principais elementos, né, de uma placa, né, ou de qualquer circuitos eletrônicos, né? Diodo e transistor, que é basicamente semicondutor, né? Dispositivos passivos componentes passivos são resistores, diversos valores, né? Capacitores, né? E eventualmente indutores. O indutor é bem mais raro, porque capacitor já cumpre bem o papel de ser de um elemento, né? No fundo, não, é diferente do resistor, é na área de impedância, né? Gerador de impedância nos circuitos eletrônicos, tá? Muitas vezes o indutor é necessário, mas é muito mais difícil, né, como componente, tá? O capacitor substitui bem. Então, essa é uma ideia de placa de circuito impresso com esses componentes discretos, né, transistores e resistores. Tá? Então, a primeira aplicação do transistor foi realmente para substituir as válvulas em diversas implementações, né, principalmente rádio, televisão, né, e diversos outros dispositivos eletrônicos, né, e controle também. A terceira grande evolução tecnológica, né, depois do transistor, foi do circuito integrado. Bom,
também é baseado em silício, né? É o mesmo silício que você faz, semicondutor, que você faz o transistor, mas tem uma grande diferença conceitual, muito importante, tá? O que é o circuito integrado, né? Então, olhando essa placa aqui é uma placa eletrônica, né? Então temos resistores e capacitores, tá? Ah, o circuito integrado é feito em silício, então eu consigo fazer capacitores, desculpe, consigo fazer transistores e consigo fazer diodo, tá bom? Então, o que é transistor e diodo? Basicamente são circuitos, sistemas onde eu consigo fazer, alterar o estado do semicondutor, passando corrente, e também, né, no caso do diodo e transistor também, eu consigo polarizações, né? Polarizações são importantes, né? NOS, tá? Desculpe, são polarizações decorrentes de diferentes, a gente chama de contaminação, né? Se, se eu pego um semicondutor, né? Se eu faço uma dopagem desse semicondutor com determinados elementos químicos, né? Eu consigo fazer com que esse semicondutor seja permanentemente condutor ou permanentemente isolante. Tá? Então, você faz uma dopagem química, né, determinadas áreas do semicondutor, né, e com essa dopagem eu consigo disponibilizar elétrons de uma forma permanente e ele vira um condutor. Né? Aliás, eu consigo fazer um controle dessa dopagem, disponibilizando mais ou menos elétrons. Com isso, eu consigo criar, né, condutores, ou seja, trilhas, separadas por isolantes, né, com dopagem de elementos químicos que realmente não permite a passagem de corrente, eu torno ele isolante. Então, num circuito, num silício, né, semicondutor, eu consigo ter áreas condutoras com áreas isolantes, ou áreas com resistências diferenciadas, né, a partir da quantidade de dopagem que eu faço. Com isso, eu consigo criar trilhas, fios, separados com isolantes, né, fios, consigo criar resistores, né? E se eu crio dois condutores juntos em paralelo, eu consigo criar capacitores. Né? É só lembrar aqui que um capacitor, na verdade, são duas placas condutoras separadas por um isolante. Né? E aí as duas placas condutoras, quando carregam com elétrons, você cria campos elétricos, né? Campo elétrico, tá? Que permite armazenagem de energia. Né? Então, eu consigo criar capacitores. Olha, se eu consigo criar um silício, né, condutores, fios, isolantes, separando os condutores. Consigo fazer capacitores, resistores, diodos e transistor. Eu consigo implementar numa única placa de silício, né, qualquer circuito eletrônico. Okay? Então, essa é a ideia do circuito integrado. Tá? Então, consigo substituir todos esses componentes eletrônicos numa única pastilha de silício. Tá? Então, essa foi a grande invenção, né, da tecnologia do circuito integrado. Tá? Então, foi esse sujeito chamado Kilby, né, e o Robert Noyce, né, são duas pessoas em empresas diferentes, né, uma da Fairchild e outra da Texas, né, criaram de forma independente a ideia de circuito integrado, né, que o único chip se consegue implementar um circuito eletrônico. Tá? Então, veja, um circuito eletrônico é um circuito analógico, tá? Em princípio não tem nada a ver com digital. Eu consigo fazer um amplificador, eu consigo fazer uma rádio, eu consigo fazer um transmissor, receptor, sensores, diversos circuitos eletrônicos, né? Usando um único componente chamado silício. Tá? Então, essa foi a grande invenção. Tá? E aí, o Noyce criou, né, junto com outros, né, uma empresa chamada IBM, desculpe, Intel, né, que trabalhou no desenvolvimento. A ideia era produzir circuitos integrados. Tá? Então,
foi a ideia básica, né, a partir do silício. Veja, silício é redondo, porque, na verdade, você cria o cristal de silício em cilindros, né? Você vai cultivando o cristal, vai construindo silício. Depois você pega esses cilindros e depois fatia, né, para fazer fatia, depois faz um polimento, né, para fazer esse disco, né, de silício, tá? E a base a partir do qual você cria os circuitos integrados. Então, a ideia de circuito integrado é basicamente você ter a implementação de vários dispositivos, inclusive analógicos. Tá? Então, a ideia principal nessa área foi realmente implementar tudo que é eletrônico, tudo que é circuito eletrônico em circuitos integrados. Tá? Bom, a partir da década de 70, né, tá, teve uma grande ideia que foi criação, né, de integração, uma alta integração através da redução do tamanho, né, do transistor. E aí nasceu uma tecnologia para a computação. O que se viu até agora, né, tanto o relé, válvula, transistor e o próprio circuito integrado, são tecnologias que foram criadas não para a computação, mas tecnologias que foram criadas para toda a área de produção, né? Televisão, rádio, né? A válvula para rádio, transistor, depois que veio substituir as válvulas, né? Na rádio, a televisão e vários outros circuitos, né? Circuitos de controle, vários dispositivos, né? E circuitos eletrônicos que foram construídos, né? Usando essas tecnologias, depois os transistores, né? O circuito integrado, inclusive, tá? Um smartphone, por exemplo, você tem diversos circuitos integrados que não são digitais. Tá? Toda a parte de comunicação com o telefone celular, toda a parte de amplificação de áudio, toda a parte de controle do display, por exemplo, né? Não é digital, é analógico. Né? Tá? Estão usando essas tecnologias de circuito integrado. Tá? Então, tudo isso não é necessariamente para a computação. Tá? A primeira tecnologia, efetivamente, né, para a computação foi a VLSI, que é a quarta geração. Essa quarta geração, que é a tecnologia existente até hoje, de 1980 até hoje, que foi desenvolvida para a computação e exclusivamente para o uso da computação. Porque somente a computação tem interesse em ter um transistor pequeno. Tá? Então, o que é a VLSI, na verdade? É a capacidade de pegar e reduzir o tamanho do transistores, né? Aumentar a densidade de transistores num único, uma partida de chip. Né? Tá? Claro, tem todos os circuitos adjacentes, né? Que são circuitos analógicos mesmo, né? Mas, essencialmente, a computação é a principal aplicação do uso desses transistores pequenos. Porque, por exemplo, um transistor pequeno não tem aplicação para uma rádio, que precisa amplificar um certo nível de potência. Então, um transistor pequeno não tem potência, né, suficiente para uma rádio, né, usar uma rádio, um celular, por exemplo, tá, para comunicação com o apoio. Tá? Então, os circuitos integrados utilizados no celular, no smartphone, por exemplo, não precisa ser, não tem transistor pequeno, não pode ser um transistor pequeno. Tá? Então, o que existe hoje realmente para a computação, desenvolvido especificamente para a computação e bancado com recursos da computação, é justamente a quarta geração, que é o VLSI. Tá? O que o VLSI faz? Na verdade, faz o trabalho de reduzir o tamanho do transistor. Né? Então, como é que o circuito impresso, circuito integrado é implementado? Né? Você tem um disco de cristal de silício, em cima disso você projeta, né, põe uma camada, né, de um elemento fotossensível, né, um polímero fotossensível, por exemplo, né, aí você
projeta uma imagem, né, de um desenho, né? E aí, onde foi atingido pelo fóton, a camada, né, de material fotossensível endurece, por exemplo, né, e adere à superfície. A superfície do silício se lava, aí sobra somente, né, a parte que foi iluminada, né? Tá? E aí fica exposto algumas áreas do silício. Essa parte exposta, você injeta, projeta, né, ou deposita, né, por vaporização ou por algum processo, né, químico, né, esses elementos dopantes que tornam o silício permanentemente isolante ou permanentemente condutor ou alguma variação, né, nesses níveis. Ou você pode metalizar, né, ou você pode corroer, né, fazer uma corrosão, criar um suco, ou pode fazer vários outros processos, né, em cima desse cristal de silício. Tá? E aí você vai reduzindo, né, usando o processo fotográfico, usando lentes, por exemplo, você faz um desenho desse tamanho e reduz, né, com a lente o desenhinho, você vai conseguindo desenhar circuitos cada vez menores. Tá? Esse, essencialmente, é a tecnologia usada para reduzir o tamanho, né, do desenho. Você faz várias camadas, né, repete esse processo dezenas e centenas de vezes para ir desenhando várias coisas e vai depondo áreas com várias coisas. Né? Dá para ter uma ideia, né? E aí você vai desenhando o circuito integrado, né, dentro da pastilha de silício. Né? Então, aí você consegue fazer essas coisas, né? Tipo, memória, né? Vai desenhando transistores e as trilhas, vai desenhando as memórias, vai desenhando os vários circuitos, né, que a gente vai ver, tá, em cima da pastilha de silício. Tá? E aí você faz um corte depois, né? Tá vendo esse quadradinho? Recorte. Depois você corta e separa em pedacinhos aqui, né? Cola aqui no suporte, no substrato, e depois faz uma ligação, né? Então a parte metalizada você faz uma ligação com um fio dourado aqui, né? Normalmente é o fio de ouro, que é flexível e fino, ligando o circuito integrado com o pino. E através do pino você faz uma conexão com circuitos externos. Tá? Então esse é basicamente um processo de fabricação de circuito impresso, de circuito integrado. Tá? Então o processo de redução, miniaturização, não é um processo simples, porque ele não é somente um processo fotográfico que vai reduzindo. Claro que com o tempo, à medida que foi reduzindo o tamanho do transistor, se passa da uma faixa de onda visível para ultravioleta, depois passa para o raio-x, né? Então, você vai reduzindo, na verdade, o comprimento de onda, ao mesmo tempo que vai aumentando, né? Vai reduzindo o tamanho da projeção. Isso implica também que os cristais de silício têm que adquirir purezas cada vez maiores, né? E tem outro tipo de controle, né? Tem a fábrica, por exemplo, desses circuitos vai se exigindo, né, uma pureza do ar cada vez maior, né? Tá? Ou dos gases que são utilizados cada vez maior. Tá? Isso implica em evolução. Essa área de fabricação é realmente uma área multidisciplinar. Envolve ótica, envolve química, né, mecânica de precisão, uma série de áreas que devem ser trabalhadas, né, de forma integral, de uma forma coordenada, né, na produção, no desenvolvimento desses circuitos integrados, tá? De VLC, de larga integração. Tá? Então, essa essencialmente é a área que foi desenvolvida especificamente para a computação. Bom, ainda tenho muita coisa para comentar, mas vamos para a gravação por aqui e a gente continua na próxima aula, tá bom? Deixa eu encerrar a gravação.